Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Thales Kretschmer, estou cursando Engenharia Agronômica e pagando a disciplina de Cálculo Geral Integral, com o professor Oberoni. Ah, Esse é um trabalho extra que o professor passou, né? E eu vou falar um pouco sobre potenciação, certo? Então vamos lá. A definição básica, né, de potenciação, ela é muito tranquila, né? Pois se trata basicamente de um número, né, qualquer, por exemplo, um 3, um 7, multiplicado por n, né, n vezes. Como um exemplo, um 3 elevado a 4, né. Então, como é que a gente multiplica isso, né? Então, multiplica-se o 3, né, por 4 vezes. Então, eu pego o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 27, 81, certo? Então, foi multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Tá? Toda a base, né, quando é elevado a zero, né, é igual a 1, né? Então, se eu pegar 1 bilhão, 1 trilhão, enfim, qualquer número, e eu elevar ele a zero, ele vai ser sempre 1. Nunca vai passar disso. A gente tem algumas regras também, né, da potenciação, como a regra do expoente inteiro negativo, né? Então, como é que fica essa questão? Sendo, né, a base um número diferente de 0 e maior que 1, porque se eu pegar 1 e elevar ele também por 1 milhão de vezes, por 1 milhão, 2 bilhões, sei lá, qualquer número, ele vai ser sempre 1, né? Um expoente natural, por exemplo, o 5, né? Só dando um exemplo, né? Nós temos a fórmula inicial, né? A elevado a menos n. Então, é um número qualquer, né? Elevado a um expoente negativo. Nesse caso, eu passo, para eu poder fazer esse cálculo, eu tenho que passar invertendo, né, a base, né? E ela passa, por exemplo, um 3 elevado a menos n, né? Então, eu passo 3 invertendo, né? Ele passa por fração, daí fica igual a 1 sobre 3 elevado a n. Que daí, com isso, o meu n, o meu expoente, né? Ele passa positivo. Então, é basicamente isso. E um número que já é fração, por exemplo, né? Como é que a gente faz? Eu pego uma fração que é dita por 7 sobre 4, né? Elevado a menos 2. Como é que eu faço para calcular isso, né? Então, eu pego o 4 sobre o 7, e o 4 ele multiplica por ele mesmo, né? 2 vezes, então fica 4 vezes 4. E o 7 também faz ele por ele 2 vezes, né? Então, fica 7 vezes 7. Então, o resultado fica 16 sobre 49, né? E temos também, né, o expoente racional, né? Quando o expoente é uma fração dita por a elevado a m sobre n, né? Então, como a gente pode fazer isso? Eu tenho um exemplo de 256 elevado a 1 sobre 4, né? Eu coloquei esse número porque ele é melhor para faturação, né? Que é feito por números primos, então fica um número melhor para fatorar, tá certo? Mas, enfim, eu pego 256, né? Eu passo ele, por exemplo, dividido por 2, né? Fica 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, né? Então, meu 2, ele fica 2 elevado a 8, né? Em vez de eu botar 256, eu faço 2 elevado a 8, elevado sobre 1 sobre 4. Só que nesse caso, o 2 elevado a 8, né, também tem um número invisível ali dividindo ele, né? Então, eu coloco como se fosse 1 embaixo do 8, né? Então, fica 8 sobre 1, né? Multiplicado sobre 1 sobre 4. Então, eu passo 8 dividido por 4. 8 sobre 4 dá 2. E eu pego o 2 da minha função elevado a ele mesmo. Então, o resultado da minha conta fica 4. Então, é basicamente assim que a gente faz uma resolução de um expoente racional, né? Com a potenciação, a gente pode, por exemplo,
A gente está lá formado na agronomia, está numa empresa de biológico, por exemplo, né? E aí a gente quer saber a taxa de replicação de um organismo, né? Por exemplo, a gente vai a gente vai calcular mais ou menos a taxa diária, né? Que esse micro-organismo ele se replica, e com essa taxa a gente consegue, eu quero saber daqui 6 dias qual vai ser a quantidade de organismos que eu vou ter, né? Então, com esse processo de potenciação, já entrando na função exponencial, né, um pouquinho, mas só para entender o porquê a potenciação, né? E aí eu consigo, através disso, calcular uma quantidade de micro-organismos que eu estou replicando ali, para aplicar na minha lavoura, por exemplo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a potenciação, e muito obrigado, gente. Até mais.